Meus amigos, está definida, né? A final da Conferência Leste dessa temporada está oficialmente definida. De um lado, teremos o New York Knicks, que está aí há alguns dias descansando e aguardando o seu adversário, né? O Knicks que varreu Filadélfia na semifinal, uma varrida dominante do Knicks, né? Sem dar a mínima chance para Filadélfia. E do outro lado teremos Cleveland Cavaliers, que hoje, nessa noite de domingo, venceu o Detroit Pistons em Detroit, tá? Em Detroit. E venceu de uma forma, cara, incontestável. Sim, foi uma vitória com muita autoridade, né? Um jogo dominante do Cavs, num cenário de muita pressão, né? O Cavs, mesmo não tendo tido uma campanha melhor do que Detroit teve a seed 1 do leste, 60 vitórias e tudo mais. O Cavs, mesmo não sendo o favorito, o Cavs era o time mais pressionado hoje. Porque é um time que vem de vários anos batendo na trave, decepcionando, né? Um time que nessa temporada fez um movimento bem agressivo, que foi a troca pelo James Harden. Uma troca com todo o perfil de all-in, né? O Cavs trocou um jogador jovem, que é o Darius Garland, por um veterano, né? Ou seja, todo o sinal de que, irmão, a gente quer ganhar agora. Chega de bater na trave, a gente tem que chegar longe agora. Esse é o momento, né? Então, o Cavs era o time mais pressionado hoje, né? Até pela derrota no jogo 6. Um jogo em casa, onde o Cavs vinha de uma vitória enorme no jogo 5, buscando uma virada absurda ali no quarto período. Chegou no jogo 6 e perdeu daquele jeito que, cara, não dá pra perder, né? Um jogo terrível de Cleveland, um Donovan Mitchell sumido, um Jarrett Allen muito mal, né? Então, por tudo isso, por todo esse contexto e pelo fato do Cavs ter bem mais talento à disposição do que o Pistons, o Cavs era o time mais pressionado nessa noite. Jogando fora de casa, né? Tendo no seu elenco dois caras com questões aí com o jogo 7, o James Harden, todo mundo sabe, jogo 7 James Harden não costuma ser uma combinação muito boa, né? E o Donovan Mitchell, que nem é uma questão com o jogo 7, mas é uma questão com o segundo round. O Donovan Mitchell, ele, dessa geração, ele talvez, junto do Embiid, era o jogador mais marcado por essa questão de não conseguir passar do segundo round. Sabe, o Mitchell, ele é um cara que desde o seu primeiro ano na liga, ele sempre vai pro playoff. Sempre tá na pós-temporada, sempre tá disputando, né, nos momentos mais agudos da temporada, mas nunca conseguiu chegar numa final de conferência, nunca conseguiu superar a barreira do segundo round, assim como o Embiid também nunca conseguiu. Então, por tudo isso, o Cavs tinha uma pressão enorme nas suas costas hoje. E do outro lado, enfrentando um Pistons. Uma camisa gigante, uma tradição gigante, um time jogando em casa, né? Empolgado pela vitória no jogo 6, por ter conseguido sobreviver, por ter conseguido chegar no jogo 7. O Pistons que já havia vencido um jogo 7 nesse playoff, né? O jogo 7 contra o Orlando, buscando uma virada incrível contra o Orlando. Então, com o Cade Cunningham, um dos melhores jogadores da temporada, com o Jalen Duren, que apesar do playoff patético que ele vinha fazendo, deu sinal de vida no jogo 6, não é? Então, era um cenário, cara, difícil para Cleveland.
Mas, no momento onde muitos achavam que Cleveland iria sucumbir, que Donovan Mitchell iria sucumbir, aconteceu o oposto, né? Cleveland fez um jogo extremamente dominante nessa noite, né? Uma atuação, cara, impecável, assim. Hoje não tem o que falar de Cleveland. Na verdade, assim, se é pra fazer uma crítica a Cleveland, se dá pra criticar alguma coisa, é o lance livre, né? O lance livre de Cleveland hoje foi horroroso. Assim, horroroso. Os caras 64% no lance livre, 28 de 44, sabe? Errou muito o lance livre Cleveland. Muito lance livre. Mas com exceção dos lances livres errados, que foram bastante, cara, não tem o que falar da atuação de Cleveland, mano. Né? Defensivamente, um time perfeito, né? Um Allen e Mobley trancando o garrafão, não cedendo nada para Detroit, fazendo o Jalen Duren ter mais uma noite de completa inutilidade, né? O Jalen Duren, em 26 minutos, marcou 7 pontos, né? Atuação pavorosa do Jalen Duren. Não só dele, tá? O time inteiro do Pistons foi horroroso. O próprio Cade Cunningham fez um jogo terrível, tá? O pior jogo dele no playoff com muita tranquilidade. 13 pontos apenas, 5 de 16 no field goal, 0 de 7 para 3 pontos. O Cade Cunningham foi muito mal. Mérito da defesa de Cleveland, que fez um trabalho muito bom, mas também demérito do próprio Cade Cunningham, que hoje, inclusive, cansou. Eu senti um Cade Cunningham muito cansado durante o jogo, o que é natural. O cara carregou esse time do Pistons o playoff inteiro. Carregou esse ataque sozinho o playoff inteiro, né? Mas, enfim, ele foi mal. Tobias Harris fez mais um jogo terrível. 5 pontos pro Tobias Harris, ele que era pra ser a segunda opção desse ataque, já que o Jalen Duren não conseguiu fazer nada no playoff. Era pro Tobias Harris assumir esse papel. O cara marcou 5 pontos. O melhor jogador do Pistons hoje foi o Duncan Robinson, que veio do banco marcando 13 pontos. Então, o time inteiro foi ruim, tá? Mas o Jalen Duren, ele foi engolido. Assim. E querendo ou não, chama atenção. Chama mais atenção a atuação do Jalen Duren, que fez um playoff pavoroso e hoje, no momento mais importante da temporada do Pistons, no jogo mais importante da temporada do Pistons, ele de novo foi pavoroso, né? E é foda porque, como eu falei, no jogo 6, ele deu sinal de vida. Ele deu uma ressurgida. E aí o torcedor criou esperança, criou expectativa. E essa esperança, essa expectativa foi completamente quebrada por conta de Mobley e Allen, que trancaram o garrafão. Trancaram o garrafão. Então, defensivamente, o Cavs, excelente. Tomou só 94 pontos. Limitou o Pistons a 35% nos arremessos. Forçou 14 turnovers no Pistons. Uma atuação defensiva de almanaque de Cleveland. E no ataque, uma performance monstruosa, né? A própria dupla de garrafão que foi tão bem na defesa também foi excelente no ataque. Evan Mobley veio para 21 pontos, 12 rebotes, 6 assistências, com 4 stocks. Uma atuação gigante desse que é um dos jogadores mais criticados desse time do Cavs, né? É um cara que nós, né, e eu me incluo, cobramos muito dele. Cobramos muito uma evolução do Mobley, uma evolução ofensiva do Mobley, que não veio, tá? O Mobley, ele não deu o salto que todos esperávamos. Mas isso não faz dele um jogador ruim. Isso não muda o fato de que ele é um bom jogador. Ele é tão bom como a gente achou que ele seria nesse ponto da carreira? Não, porque a expectativa era muito alta. Mas ele é um jogador muito bom.
E nesse playoff, cara, ele tá jogando muito bem. O Evan Mobley, ele é discutivelmente o jogador mais sólido desse Cavs nesse playoff, né? E hoje entregou um jogaço, 21 pontos, cara. Jogou muita bola. E o Jarrett Allen foi um monstro. Ele que foi tão mal no jogo 6, hoje foi um monstro, assim. Assim como ele foi um monstro no jogo 7 contra Toronto. Contra Toronto ele foi incrível, dominante, e hoje dominante de novo. 23 pontos com 7 rebotes, cara. Jogou pra caralho, né? Jogou pra caralho o Jarrett Allen. Então, a dupla de garrafão foi brilhante e o franchise player apareceu, né? 26 pontos, 7 rebotes, 8 assistências, nenhum turnover cometido. Essa foi a stat line de Donovan Mitchell. Ele que tanto precisava, né, chegar numa final de conferência, ele que tanto precisava quebrar essa barreira da semifinal, conseguiu. E conseguiu em grande estilo. Foi o melhor jogador em quadra. Nas poucas vezes que Cleveland precisou de um arremesso difícil ali pra pontuar, porque Cleveland dominou o jogo inteiro, mas teve alguns momentinhos onde Cleveland precisou de um arremesso diferente, precisou de uma jogada diferente. Nesses poucos momentos, foi o Mitchell que conseguiu. Conseguiu uma bola contestada, uma bola de 3 contestada, uma assistência difícil, inclusive jogaço do Mitchell em termos de criação, né? Alimentando muito bem o Mobley, alimentando muito bem o Jarrett Allen. Muito do jogo grande que os bigs do Cavs fizeram se deu ao jogo do Mitchell. A criação do Mitchell, né? Então, uma atuação enorme do Donovan Mitchell para carimbar a sua primeira ida às finais de conferência. Sam Merrill, gigante, ele que vem fazendo um playoff maravilhoso hoje. 23 pontos para ele com 5 bolas de 3 convertidas. Vindo muito bem do banco, ele sozinho foi infinitamente mais produtivo do que o banco inteiro de Detroit, tá? Infinitamente mais produtivo, jogou pra caralho o Sam Merrill. O James Harden fez um jogo ruim, mas a verdade é que nem fez falta, né? Marcou só 9 pontos, com 2 de 10 nos arremessos, 0 de 6 para 3. Foi um jogo terrível do Harden, tá? Terrível. Né? Ele passou aí no jogo 7 e tal, mas a vitória hoje não passou pelo Harden. Tá? Hoje ele foi, né? Hoje ele foi meio mochilinha, foi carregado. Mas ainda assim, cuidou bem da bola, cometeu só um turnover, deu 6 assistências, então ele ainda contribuiu. E Max Strus fez um jogo muito bom, assim, não foi brilhante no ataque, mas bem na defesa, enfim. Foi uma atuação incrível de Cleveland. Uma atuação incrível que rendeu essa vitória por 125-94, rendeu essa primeira ida à final de conferência sem LeBron James, né? Pela primeira vez pós-era LeBron, o Cavs chega numa final de conferência e vai tentar chegar nas finais. Cavs é favorito contra o Knicks? Não, o Knicks é favorito. O Knicks é o time a ser batido nessa final de conferência, né? Mas o Cavs, cara, o Cavs tem muito talento, sabe? Eu vi muita gente falar durante as finais de conferência e eu concordo. Pro Knicks, era melhor o Pistons passar. Mesmo o Pistons tendo uma defesa melhor e sendo um time de 60 vitórias, sendo o líder do leste, o fato do Cavs ter tanto talento à disposição tornava o Cavs um adversário mais difícil pro Knicks. Sabe? Então, era melhor pro Knicks o Pistons passar. Porque a diferença entre os times, a diferença entre os elencos, a diferença de talento seria muito grande a favor de Nova York. Contra Cleveland, eu ainda acho que o Knicks tem mais talento, ainda acho que o Knicks tem mais elenco, mais profundidade, mas a diferença não é tão grande.
Não é tão grande. Porque, irmão, você tem Mitchell, você tem Harden, você tem Mobley, você tem Allen, você tem um baita time. É um baita time, entendeu? Que tem suas oscilações, que tem seus altos e baixos, né? Os baixos normalmente são muito baixos, mas os altos também são muito altos, como o de hoje. Hoje a gente viu a melhor versão desse time do Cavs, cara. Excelente na defesa e extremamente criativo e eficiente no ataque. Se o Cavs conseguisse fazer o que fez hoje de forma consistente, o Cavs teria sido. Não vou garantir que teria sido o seed 1 do leste, mas teria. teria chegado muito mais perto de 60 vitórias do que acabou chegando. Se o Cavs tivesse feito o que fez hoje de forma consistente, o Cavs não teria precisado de 2 jogos 7 para chegar na final de conferência. Entendeu? Precisou por quê? Porque é um time que oscila muito. E é aí que mora o favoritismo do Knicks. Porque o Knicks é um time que oscila bem menos do que Cleveland. Nesse playoff, então, a consistência do Knicks é uma coisa impressionante. Depois do jogo 3 contra a Atlanta, cara, assim, o Knicks não jogou mal mais. Não teve oscilação. Entendeu? Então, o Knicks é favorito na série. O Knicks é favorito na final de conferência. Mas não dá pra vacilar. Porque esse Cleveland tem muito talento, cara. E vai tá e chega com fome. Chega cheio de vontade de voltar às finais, cara. Então, tem tudo pra ser uma série boa. Tô bem ansioso pro início dessa série. Tem toda a questão, né, de Donovan Mitchell contra o Knicks, né, cara? O Donovan Mitchell que é de Nova York, que quando ele saiu do Jazz, teve muita especulação dele ir pra Nova York. Parecia que ele mesmo queria ir pra Nova York, mas acabou indo pra Cleveland. Então tem toda essa história aí. Muitos matchups interessantes pra gente ver. Pô, Evan Mobley e Jarrett Allen enfrentando Karl Anthony Towns. Vai ser muito foda. James Harden contra Jalen Brunson, né? Vamos ver como é que vai ser esse embate entre os PGs. Claro, um não vai marcar o outro, né? Obviamente que as equipes vão utilizar outros jogadores para marcarem, né, os dois. O Cavs deve usar o Max Strus para ser esse marcador primário do Brunson, e o Knicks deve usar o Josh Hart ou o próprio Anunoby para marcar o James Harden. Acho que vai ser o Josh Hart. Acho que o Anunoby vai ficar mais no Donovan Mitchell. Mas vai ser legal ver esses dois. Esses dois se enfrentando, esses dois que querem chegar nas finais, né? O Harden não chega numa final de NBA. A última vez que ele chegou foi o quê? Foi pelo Thunder, né? Foi com o Thunder que ele chegou na última final. E o Jalen Brunson nunca chegou lá. O Jalen Brunson chegou na final de conferência já com o Dallas, com o próprio Knicks, né? Ano passado. Mas nunca chegou na final. Então ambos querem chegar na final. O Donovan Mitchell, que nunca pisou na final de conferência, vai querer dar um passo a mais. Então, cara, vai ser muito foda, tem tudo pra ser uma série muito boa e muito da hora, cara. Muito da hora ver esses dois se enfrentando. E pra Detroit, cara, é aquilo, mano. É decepcionante porque era um jogo 7 em casa, era o time de 60 vitórias, era o líder do leste, então é óbvio que fica um sentimento de muita decepção pro torcedor. Mas, cara, a temporada ela foi boa, assim, não dá pra apagar o quão boa foi essa temporada de Detroit. Seed 1 do leste, 60 vitórias, sabe? Chegando numa semifinal de conferência. A temporada ela foi muito positiva. Claro, certos jogadores terminam de forma bem negativa, né? O Jalen Duren, por melhor que ele tenha sido na regular, cara, a última impressão dele é terrível, assim. Jalen Duren, ele teve um playoff com, salvo engano, foram 7 jogos abaixo dos 10 pontos, cara. Na regular inteira, ele teve, eu acho que 6 só, com menos de 10 pontos. O desempenho dele no playoff foi terrível, foi patético, foi pavoroso. E o jogo 7 dele foi, assim, entendeu? Ele fechou muito mal, né? Então é óbvio que alguns jogadores saem desse playoff
com uma visão bem negativa do torcedor. Jalen Duren, o próprio Tobias, por melhor que ele tenha sido na série contra Orlando, contra Cleveland não conseguiu ser tão bom, especialmente nesses últimos jogos. O Al-Sar Thompson, por mais monstruoso que ele tenha sido na defesa, cara, a total falta de capacidade dele de impactar no ataque ficou muito exposta nessa série. O Al-Sar Thompson, ele precisa urgentemente se tornar mais útil no ataque. Urgentemente, sabe? E é um problema dos irmãos, né? O Aman Thompson também precisa ser mais útil. Só que o Aman Thompson, ele consegue ser mais útil do que o Al-Sar. Porque o Aman Thompson, por pior que ele seja no ataque, por pior que seja o seu arremesso, ele tem uma capacidade boa de infiltração, tem uma boa finalização próxima ao aro, tem ali um floaterzinho. O Al-Sar Thompson não tem nada no ataque. Nada. E aí, beleza, é um defensor maravilhoso, um dos melhores defensores da liga, sim. Mas na NBA atual, cara, você não pode ser um inútil no ataque. O Al-Sar Thompson, ele foi um inútil no ataque a série inteira, né? Então, é um ponto que ele vai ter que corrigir. O Pistons precisa adicionar mais arremessadores nesse time. Eles trouxeram Kevin Huerter na trade deadline, mas ele nem jogou nessa série basicamente. Então, eles precisam de mais arremessadores. O Duncan Robinson é o único desse time que arremessa de 3 de forma consistente. Eles precisam adicionar mais arremessadores para facilitar a vida do Cade Cunningham, porque muito do jogo ruim que ele fez hoje, como eu disse, foi por conta de cansaço, cara. Cansa, velho. Cansa você ser o único cara que consegue fazer alguma coisa no ataque. Cansa você jogar no isolation toda hora. Porque você não tem um pick and roll, porque o seu pivô não consegue jogar, e você não tem ninguém espaçando a quadra pra abrir espaço pra você. Então, Detroit precisa investir, né? Muito legal essa temporada, uma temporada muito boa. A torcida ficou muito feliz pelo que o time fez, mas tem que melhorar. Tem muito espaço pra melhorar ainda. E eles têm ativos pra isso, cara. Tem ativos pra isso, então monitorar bem o mercado nessa off-season e endereçar suas principais necessidades, que são ataque. A defesa é excelente. Não tem por que mexer na defesa. A defesa é muito boa. Mas tem que adicionar mais peças pro ataque. Tem que adicionar ali um trendyzinho. Tem que adicionar ali alguns pure shooters, né, como o Duncan Robinson. Porque se esse Pistons tivesse pelo menos mais 2 bons arremessadores de 3 e talvez um outro cara capaz de criar o próprio arremesso, Detroit tinha chegado na final de conferência. Tinha chegado, entendeu? Mas não tinha. E pegou um outro time que tinha isso, né? Que tem o Donovan Mitchell, que tem o James Harden, que tem o Sam Merrill, que tem o Dinwiddie, que tem o Max Strus, que tem Allen, que tem Mobley. O Pistons precisa de mais peças, né? Então, acho que é isso, né? Acho que sobre os times é isso. Vamos ver agora, né, o que vai ser dessa final, como é que vai ser os confrontos, a série entre Pistons e... Pistons não, desculpa. A série entre Cavs e Knicks começa na terça, né? Amanhã, no caso hoje, né, segunda-feira, a gente tem o início da final do Oeste, né, Thunder e Spurs. E na terça, deixa eu até conferir se é na terça mesmo, pra não falar besteira. Mas tenho quase certeza que é, deixa eu pegar aqui. É na terça, às 9. Peraí que aqui o site da ESPN tá numa lentidão. Alô, ESPN, hein? Às 9, exatamente. Na terça-feira, às 9 horas, teremos o jogo 1, Knicks e Cavs. Madison Square Garden. Ai. Vai ser da hora, hein? Vai ser da hora. Pessoal, é isso. Sobre o jogo 7 é isso. Sobre o jogo 7 entre Cavs e Knicks é isso. Cavs e Knicks não, Cavs e Pistons, desculpa. Já tô me adiantando, hein? Será que vai ter 7 jogos, Cavs e Knicks também? Será que eu tive uma premonição aqui agora? Enfim, vamos ver. Tomara, porque jogo 7 nunca é demais. O que você acha que vai rolar entre Knicks e Cavs? Qual que é a sua expectativa? Manda nos comentários. Hoje, mais tarde, vai ter Switch TV Show especial analisando as finais de conferência, né? Vamos aí analisar, né, as duas séries, vamos aí trocar uma ideia
sobre as duas séries. A gente se vê mais tarde com o Switch TV Show. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Obrigado pela audiência, tamo junto. Parabéns, Cavs, pela final de conferência. Muito legal ver vocês de volta na final de conferência. E Pistons, é hora de trabalhar. É hora de arregaçar as manguinhas e trabalhar, porque o time é bom, tem potencial, vocês têm um puta de um franchise player. Tem que... É só melhorar o entorno. É só melhorar o entorno que o time tem tudo pra chegar ainda mais longe no próximo ano. Tá bom? Valeu, galera. Tamo junto. Grande beijo e tchau.